Boa noite, irmãos queridos. Nós estamos aqui da Igreja de Interlagos, eu sou o pastor Hélio Pilvezan Filho. Hoje é dia 13/4/2025, agora são 18 horas e 32 minutos, e nós estamos aqui no culto da família, que acontece todo domingo às 18 horas. Temos também a Escola da Doutrina Bíblica, que fica às terças-feiras, às 20 horas, você pode participar conosco, tá bom? O site da igreja é o www.igrejadeinterlagos.com.br. Lá você vai encontrar os nossos horários de culto. Tem um botãozinho ao vivo aqui em cima que você pode entrar aqui nesta sala. Todos os nossos cultos são gravados e disponibilizados lá no YouTube, Igreja de Interlagos. Estamos também no Instagram, Facebook. E as perguntas podem ser encaminhadas para o Fale Conosco, Igreja de Interlagos com BR, o que responderemos com alegria. Você também pode nos encontrar no WhatsApp, está lá na nossa página. Queria pedir para que você comente, curta e compartilhe e diga aí de que lugar que você está nos assistindo. Assim as nossas gravações vão alcançar relevância no YouTube. Peço também que você se inscreva e acione o botãozinho das notificações, tá bom? Dita essas palavras, eu quero fazer uma breve oração para que o pregador, pastor Valdo, trará a mensagem hoje. Fecha seus olhos. Jesus querido, obrigado por esta noite, mais uma vez, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela maneira, Senhor, como o Senhor cuida da tua igreja, pelo favor imerecido que o Senhor tem por nós. Nós não merecemos, Pai, mas o Senhor está lá com todo o seu amor, com toda a sua graça e disponibilidade para nos atender, Senhor. Peço que nos livre de todo mal, abençoa agora o pregador, o pastor Valdo, que vai trazer a mensagem, que o Senhor possa usá-lo na igreja para que repreenda, se necessário, e que ensine a tua igreja a te buscar corretamente. Pedimos, Pai, que abençoes a sua casa, a sua família, a sua esposa, seu filho, o Pablo, Senhor, a sua nora, que esteja cuidando de toda a casa do pastor Valdo. Assim eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém. É com você, meu querido pastor. Amém. Deixa eu me organizar um pouquinho aqui. Bom, glória a Deus, né, irmãos? Um dia abençoado, um dia de culto, um dia do culto da família, né? Onde estamos reunidos aqui em torno do nome de nosso Salvador Jesus Cristo, onde eu quero trazer uma mensagem para vocês que tem como título O Deus Oculto, né? Interessante. Quando nós, nas viagens missionárias aí do apóstolo Paulo, teve um momento que ele, lá em Atenas, né, ele entrou dentro de na Grécia, né, ele entrou dentro de um templo e ali estava um espaço reservado para o Deus desconhecido, né? E nessa situação, o apóstolo Paulo até, com muita sabedoria com certeza, né, sabedoria do Espírito Santo, o apóstolo Paulo aproveitou, né, daquele espaço reservado para o Deus desconhecido, e no caso, o apóstolo Paulo, através daquele ali, ele anunciou, né, a Jesus Cristo, e inclusive teve ali conversões, não é? Eu acho que é interessante nós lermos esta passagem que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. Tá? É o Deus, no caso, ele se referia ali a um Deus desconhecido, né? Atos, capítulo 17, versículo 22. Diz assim, ó.
E estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em Atenas, né, que ele estava, né? Homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Né? Então, olha só, né, a sabedoria do apóstolo Paulo anunciando algo que era honrado, né? Eles deixam interessante, porque os gregos eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, né? Inclusive o próprio Platão ele acreditava que existia um único Deus. Ele teve muito problema com relação a essa crença dele. Ele foi perseguido por isso. E um dos motivos que levou à morte, né? E esse foi um dos motivos. Ele não era politeísta. E eles deixaram reservados ali, no caso, em Atenas, esse local de adoração, e apóstolo Paulo, né, com muita sabedoria, sem desmerecer, ali no caso, os outros deuses que ali eram adorados, né? Então, ele anunciou a esse Deus. Vamos continuar a ler aqui, vou ler até o 34. Diz assim: o Deus, o 24 diz: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. No 28. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns de vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Né? Então, tão grandes revelações é que o apóstolo Paulo, né, estava trazendo não apenas para aquelas pessoas de Atenas, como para nós, que temos essa oportunidade de lermos, né, essa passagem. Né? No 29, sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo o lugar que se arrependam. Tá? Porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disse, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, né, Areopagita, uma mulher por nome de Dâmaris, e com eles outros. Então, irmãos, muito interessante. Então, o apóstolo Paulo foi lá, ele anunciou
um Deus, né, que tinha como título ali naquele local como um Deus desconhecido, né? O que eu acho assim interessante, meus irmãos, é que esse Deus desconhecido, ele era um Deus desconhecido não apenas pelos os gregos ali no caso, né, o pessoal de Atenas, mas ele era também, quando você observa aí dentro do contexto da palavra de Deus, tanto o Velho quanto o Novo Testamento, você percebe o seguinte, que esse Deus ele foi desconhecido de toda a humanidade, né? Porque as nações, elas tinham seus deuses, né? Os egípcios tinham seus deuses, assim como os gregos, né? Conforme nós estamos vendo aqui, assim como também os judeus, né? Tinha também a sua crença completamente diferente de outras, né? Então, e de repente, o que acontece? Veio Jesus Cristo, né? Que foi profetizado pelos apóstolos, né? Os profetas, né? Foram profetizados pelos profetas, e Jesus Cristo ele veio e a palavra nos ensina, né? Disse que Jesus Cristo veio revelar a Deus, né? Então, porque na verdade as coisas estavam ocultas realmente, né? Quando você lê lá, vamos ler no livro de Romanos, no capítulo 16, versículo 25, que é importante nós lermos, lá no finalzinho do livro da carta aos Romanos, que diz assim, ó, saúdo a Gaio, vamos ler do 25 e 26. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho, né? Aqui é o apóstolo Paulo dizendo, e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério, que desde tempos eternos esteve oculto, não é? Então, o que foi revelado, o que foi apresentado ali através do apóstolo Paulo, das pregações do Senhor Jesus Cristo, era algo misterioso, né? Que nunca havia sido revelado, né? Fala, desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Né? Ao único Deus sábio seja dado glória por Jesus Cristo para todo o sempre. Então, meus irmãos, aqui o apóstolo Paulo ele deixou muito claro que veio algo novo, né, em Jesus Cristo, né? Algo que estava, que era desconhecido, veio à luz, né? E então nós podemos entender perfeitamente que esse Deus desconhecido, ele era um Deus desconhecido, sempre foi desconhecido, foi revelado em Jesus Cristo, né? Vamos ler João 1, 17 e 18. Eu vou ler rapidamente aqui. Eu acho que fica, deixa, né? Ficou de uma forma muito clara que, que Deus ele sempre esteve oculto, né? Ó, João 1, 17 e 18. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Aqui, ó, o apóstolo ainda fez questão de fazer essa comparação, né? Aí no 18, Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então, Deus nunca foi visto por alguém, tá certo? Então, ou seja, Deus, ele se fez oculto, né? Então, Deus, ele se manifestou foi através de Jesus Cristo,
né? Então, aquele Deus desconhecido não era apenas desconhecido pelos atenienses, mas ele era também desconhecido, inclusive, dos judeus. Né? Era um Deus desconhecido, inclusive, dos judeus. É o que nós vamos estar vendo aqui, né? Através desta mensagem. Porque quando você nota lá no começo, na criação do homem, lá no livro de Gênesis, né? Onde havia ali duas árvores, tinha a árvore da ciência do bem e do mal, né? E a árvore, né, da vida, onde quem tivesse acesso àquela árvore teria vida eterna, né? Olha só, algo assim bem curioso, né? Então o homem ele estava ali no jardim, ele tinha tudo ali, tudo que pudesse satisfazê-lo carnalmente, né? Saciar as suas vontades, tinha naquele jardim, né? Era um jardim bem cuidado. Ou seja, Adão e Eva, eles não estavam ali no meio do mato. Né? Eles não estavam à deriva no meio do mato. Né? Na verdade, eles estavam em um jardim, né? Que foi feito ali, no caso, né? Jeová, Elohim, né? Eles prepararam aquele jardim. Podemos imaginar, todos nós, porque era algo muito bonito, algo muito bem feito, algo maravilhoso, né? Afinal, quem que não gosta de ver, observar um jardim? Né? Então, eles estavam ali, mas não tinham acesso ainda à vida eterna. Eles não tinham a vida eterna. Necessário seria eles comer da árvore da vida para conseguir ter a vida eterna. Né? Então, e podemos entender, conjecturar aqui, que a hora que ele tivesse acesso à árvore da vida, né, provavelmente ele ia ter um encontro ali com o Deus, né, que foi revelado por Jesus Cristo. Mas até então ele não tinha ele não tinha essa experiência, né, vamos colocar assim, de comer daquela árvore da vida, né, e ter acesso à vida eterna. Então, vamos ler em Gênesis 3, 22, Gênesis 3, de 22 em diante. Olha só. Que diz assim: então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, né? Então, meus irmãos, nós aqui da igreja de Interlagos, nós temos feito vários estudos, inclusive estudos de quinta, nas terças-feiras, né, às 20 horas, nós fazemos estudos que temos discutido bem esses assuntos relacionados, né, a Jeová, né, Jeová, Elohim, Deus Pai, né? E quando nós lemos aqui Senhor, que está em maiúsculo aqui, todas as letras em maiúsculo, seria, no caso, no original do grego, é Jeová, né? E esse Deus aqui é Elohim. E Elohim, na verdade, é Deus no plural, né? Deus no singular é Eloá, né? Seria Deus no singular. No plural é Elohim. Então, aqui, ó, disse-lhes, ó, Jeová Elohim, tá? Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal, tá? Por quê? Porque aqueles haviam comido do fruto da ciência do bem e do mal. Então, ali nós entendemos que eles entraram, vamos dizer assim, né, para a nossa compreensão, numa dimensão que tinha uma ligação muito forte com Jeová Elohim, né? Porque o homem ali também ele passou a conhecer o bem e o mal. Né? O que está aqui, ó. Então disse Jeová Elohim:
eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Né? Então, ali passou a existir ali uma certa unidade que o homem não tinha ainda quando ele não conhecia o bem e o mal. Né? Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e come e vive eternamente, o Senhor Deus, né, Jeová Elohim, pois o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E, havendo lançado fora o homem, pôs querubim no oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então, o que aconteceu? Eles colocaram uma proteção, uma barreira, né, muito forte, né, para que o homem não conhecesse esta árvore e tivesse a vida eterna. Né? Então, o homem aqui, ele não conhecia o que estava atrás, o que tinha naquela árvore. Ele não conhecia aquele que dava a condição dele ter uma vida eterna. Né? Então, e o detalhe, foi colocado um querubim, que esse querubim, ele tinha uma espada inflamada, né? Aquela mesma espada inflamada que foi desembainhada e que matou 70 mil homens, né? Para quando, no caso, Davi, né? Ele cometeu algo ali que não foi agradável, né, aos olhos de Jeová. Então, onde Davi preferiu ser repreendido, né, por Jeová, foi quando Jeová enviou aquele anjo com a espada desembainhada e matou ali 70 mil homens. Né? Então, meus irmãos, então houve aqui uma barreira, tá certo? Dificultando com que Adão tivesse acesso à árvore da vida. Né? Quando nós lemos, porque Jesus Cristo, né, irmão? Jesus Cristo, ele veio trazer novamente, né? Trazer, né? Um contato que nós podemos ter com Deus Pai, que Adão não teve a oportunidade de conhecer, que nós tivemos através de Cristo, né? Então, vamos ver lá em João, no capítulo 6, versículo 39, ele diz assim: ó. João capítulo 6, versículo 39, ó. Eu vou ler o 38, tá? Do 38 ao 40. Porque eu desci do céu. Isso aqui é o Senhor Jesus dizendo, tá? Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Portanto, a vontade daquele que me enviou é essa: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, irmãos, Jesus Cristo, ele é a árvore da vida, né? Jesus Cristo, é através dele que nós temos acesso à vida eterna e temos acesso ao Pai, né? Ou seja, sem Jesus Cristo, né? Sem Jesus Cristo, a árvore da vida, ela foi fechada, né? Ela foi fechada lá e continuou o povo de Israel, né? Veio o povo de Israel, onde apareceram os profetas,
né? Mas ninguém tinha acesso ainda à árvore da vida. Nós passamos a ter acesso à árvore da vida, porque nós temos acesso a Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele é o quê? A ressurreição e a vida. Né? Então, meus irmãos, o homem nunca teve acesso a Deus, viu? Nunca teve acesso a Deus. Esse Deus, ele permaneceu desconhecido até chegar em Jesus Cristo, não é? Por quê, irmãos? Porque Deus Pai, Deus, ele só se manifestou em Jesus, não é? É o que nós vemos. Deus nunca foi visto por alguém. Um filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou, esse o fez conhecer. Somente Jesus dá condição com que o ser humano possa conhecer verdadeiramente a Deus, não é? Então, meus queridos, vamos ler em Lucas 10, 22. Diz assim, tá aqui, ó. Tudo por meu Pai foi entregue. E ninguém conhece quem é o filho, senão o Pai. E nem quem é o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Tá aí, tá aí. Quer dizer, aqui, ó, ninguém conhece o Pai senão Jesus. Então, ninguém jamais conheceu o Pai senão Jesus. Por isso que Jesus teve condições de revelar quem ele conhecia, que é o Pai. Então, Jesus, ele teve o único ser que esteve aqui, né? Que Jesus veio como homem, que teve condições de revelar quem é o Pai, é Jesus Cristo. Mas ninguém no Velho Testamento, sabe, ali nós podemos englobar todos, nós podemos englobar Ezequias, né? Podemos englobar todos do Velho Testamento, nós podemos, Davi, sabe? Isaías, todos, nenhum deles conhecia a Deus, né? Olha só o filho, ó, conhece quem é o filho, senão o pai. Nem quem é o pai, senão o filho. Somente Jesus conhecia o pai e aquele a quem o filho quiser revelar. Né? Aquele a quem Jesus quiser revelar. E também, se Jesus não revelar, a pessoa não conhece, não tem como conhecer. Né? Então, meus irmãos, nós podemos ler também que o mundo nunca conheceu o Pai. Tá lá, vamos ler João no capítulo 7. Vamos lá, João 7, 28. João 7, 28. Diz assim, ó. Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo: Vós conheceis-me e sabeis de onde sou. E eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Aqui, meus irmãos, Jesus estava o quê? Ele estava clamando no templo, ele estava pregando no templo. Né? E quem frequentava o templo? Não é? São aqueles que iam buscar adorar a Deus,
não é? Eram judeus. E Jesus falou, o qual vós não conheceis, mas eu conheço porque dele sou e ele me enviou. Né? Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegado a sua hora. E muitos da multidão creram nele e diziam, quando o Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito. Então, meus irmãos, Jesus deixou muito claro, ó, ninguém aqui conhecia. Vamos ler também em João 8,19? Está um pouquinho para frente aí. João 8,19, que diz assim, disseram-lhe, pois, onde está teu pai? Isso aqui são os judeus, né, que eles estavam ali numa disputa, né, acirrada, né, com relação às coisas espirituais. Então, disseram-lhe, pois, onde está teu pai? Jesus respondeu, não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu pai. Estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a tua hora. Então, Jesus ele falou, não conhece a mim, você não vai conhecer meu pai. Por quê? Porque o pai não tinha como de ser conhecido fora do filho. Não tinha como ser conhecido fora do filho. O povo de Israel não conheceu a Deus. Não conheceu a Deus. Então, meus irmãos, são versículos que deixam isso daí muito, muito claro, né? Vamos ler também. Olha só, irmão. Vamos ler também João 17. Esse é demais. Foi naquela oração que o Senhor Jesus Cristo fez, né? A oração de intercessão. Inclusive, nós estamos englobados, né? Nesta oração que Jesus fez, né? Que está em João 17, que diz assim, ó, 25 e 26, João 17, 25, ó, Pai justo, a oração do Senhor, Pai justo, o mundo não te conheceu, tá aí, irmãos, tá aí, ó, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci e estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o mundo com que me para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Irmãos, o mundo não me conheceu, Jesus falou. Se não conheceu Jesus, não conheceu o Pai. Então, meus irmãos, e Jesus ele fala, vou ler de novo. Eu vou ler de novo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e esses conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Né? Então, olha só, glórias ao nome do Senhor. Então, Jesus Cristo, ele está movendo na sua vida. Essa oração, você está aqui nessa oração, né? Para que você conheça o Pai. Para que você conheça o Pai. Né? Então, meu irmão, nós temos que ter muito cuidado. As igrejas, né? As igrejas não têm conhecido ao Pai, né? Tem que ter cuidado, muito cuidado, irmãos. Por quê? Porque somente, né, Jesus Cristo pode revelar o Pai. Então, o que o Pai fez, o que o Pai faz é o que Jesus fez e o que Jesus faz. O Pai não faz nada fora daquilo que Jesus Cristo fez. Né? Por isso que ele falou lá, né?
Filipe, estou há tanto tempo convosco, né? E pergunta quem é o Pai, né? Quem envia a mim, vê o Pai que me enviou, crê pelas obras que são as mesmas. Então, Jesus ali, ele chamou, ele sacudiu o Filipe. Por quê? Porque Filipe não estava entendendo nada, né? Jesus fazendo as obras do Pai e Filipe não entendendo absolutamente nada, não é? Então, meus irmãos, vamos ler João 5. Vamos lá em João 5, 19. João 5, 19. João capítulo 5, versículo 19. Olha só, irmãos, que preciosidade. Mas Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vier fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Tudo. Tudo quanto ele faz, o filho faz igual. Tudo. Tá aqui, irmão, vou ler de novo. Porque tudo quanto ele faz, o filho faz igual. Né? Então, tudo que o Pai faz, Jesus Cristo fez igual. Tá? Jesus mandou pragas lá na época dele. Ele derramou pragas, igual aconteceu as pragas lá no Egito? Não. Jesus mandou descer fogo do céu e consumir a 40? Não. Né? Jesus colocou lepra lá na pessoa e deixou ela padecer o resto da vida, ainda amaldiçoou toda a geração? Jesus não. Se isto fosse proveniente do Pai, aquelas coisas lá do Velho Testamento, se fosse proveniente do Pai, Jesus tinha feito igual, porque Jesus falou tudo, ele fez tudo. Ó, porque tudo quanto ele faz, o Filho o fez igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Glória ao Senhor Jesus. Vou continuar a leitura. Pois, assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Né? Olha os mortos aí, ó. Né? Que comeram do fruto do bem e do mal. Porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço assim, julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Então, todos os atos de amor, de caridade, de bondade de Jesus Cristo, quem fez é o Pai, porque o Pai, ele só fez algo através de Jesus.
E eu vou ler aqui também no 36 e 37, que diz assim: mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. Que o Pai que me enviou, ele mesmo testifica de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. Né? Então, Jesus ele deixou muito claro. Aí tem alguém que pode falar assim, não, mas ali Jesus estava falando com os fariseus, com os judeus que distorciam as escrituras, e que aqueles fariseus, na verdade, eles estavam enganados, não serviam Jeová. Mas não é, né, irmãos? Porque o apóstolo Paulo, quando ele falou que ele praticava o judaísmo com maior zelo, né? E que que ele estava aos pés de Gamaliel, em nenhum momento o apóstolo Paulo ele falou que Gamaliel não seguia o judaísmo corretamente. Não, o apóstolo Paulo ele até falou que ele poderia ter orgulho, porque ele praticava o judaísmo verdadeiramente. O apóstolo Paulo ele praticava verdadeiramente o judaísmo. Quando perseguia os cristãos, levava à prisão e alguns iam até a morte. Não é? Então, meus irmãos, Deus ele só se manifestou em Jesus Cristo. Por que Jesus é a glória de Deus, Pai? Porque Deus só fez as coisas através dele. Jesus Cristo é a glória de Deus, Pai, porque é através de Jesus Cristo que o Pai fez as obras aqui na Terra. Né? Então, aí ficou fácil. Basta você comparar as obras de Cristo com as obras lá no Velho Testamento, para você ter o discernimento. Aquilo que vem de Deus é aquilo que não vem de Deus. Porque as obras do Pai, elas foram reconhecidas única e exclusivamente através de Jesus Cristo, né? Então, quando você pega lá, estou no finalzinho aqui, vamos ver uma pequena passagem lá de Deuteronômio 28. Para ficar aqui registrado aqui. Quando você pega Deuteronômio 28 e faz esta leitura, então você percebe claramente que o Pai não estava aqui, nem Jesus. Né? Não estavam aqui. De maneira nenhuma eles estavam aqui. Né? Deuteronômio 28, vamos ler do 15 em diante, né? Diz assim, ó: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas as maldições e te alcançarão. Né? Ó, maldito será tu na cidade e maldito será no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito serás ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a derrota em tudo em que puseres a mão para fazer, até que sejas destruído, e até que repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras, pelas quais me deixaste. O Senhor fará pegar em ti a pestilência, até que te consuma da terra a que passas a possuir. O Senhor te ferirá com a tísica, e com a febre, e com a inflamação, e com o calor ardente, e com a secura, e com o crestamento, e com ferrugem, e te perseguirão até que pereças. E os teus, olha só, irmãos, e os teus céus que estão sobre a cabeça serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro, e o Senhor dará por chuva sobre a tua terra pó e poeira,
dos céus descerá sobre ti as tuas, até que pereças. Então, e lá Jesus fala, né, que o Pai, ele faz com que o sol esteja sobre justos e injustos, né, bons e maus, né? Então, a chuva está para todos, o céu está para todos, né? Então, meus irmãos, realmente Jesus não fez nada disso, né? Jesus não fez nada, muito pelo contrário, né? E aqui eu até achei interessante, eu separei, teve um dia que eu separei o 65 e o 67. O do 65 aqui, do 28 ao 65, descreve bem uma situação de depressão, né? E nem ainda entre essas nações descansará, nem a planta de teu pé terá repouso, porquanto o Senhor ali te dará coração agitado e desfalecimento de olhos e desmaio da alma. E a tua vida, como em suspenso, estará diante de ti, e estremecerás de noite e de dia, e não crerás na tua própria vida. Pela manhã dirás, quem me dera ver a noite, e à tarde dirás, quem me dera ver a manhã. Pelo pasmo de teu coração que sentirás e pelo que verás com os teus olhos. Então, meus irmãos, ficou muito claro, né, que o Senhor Jesus, o Deus Pai, não tem nada a ver com isso daí. Deus foi revelado em Jesus Cristo. E tudo isso aconteceria para aqueles que não obedecessem os mandamentos, né? E o que Jesus fala quando o seu mandamento não é obedecido? O que Jesus fala na palavra? Ele fala assim, se esses meus mandamentos não forem obedecidos, o que vai acontecer? Vamos lá. Está lá em Mateus 5. Se não cumprires um desses mandamentos, vamos ver o que vai acontecer, né? Lá vocês viram o que Jeová falou que aconteceria, né? Está no 5:19. 5:19. Vamos ver o que acontece, as maldições que vai vir para aquele que não cumpriu os mandamentos do Senhor. Né? Lá você foi só eu devo ter lido ali, irmãos, talvez uns 4%, viu? 4, 5% por aí. Mateus 5:19. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que as cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Ou seja, será pequeno no reino dos céus, mas vai estar lá no reino. Né, irmãos? Então, meus queridos, esta é a palavra, estejamos atentos, né? Não é uma palavra assim fácil de aceitar, né, das pessoas aceitarem, mas tem que aceitar, porque está escrito, né? Não tem como nós esquivarmos, sairmos ali da palavra, né? E orar. E nós temos que orar para que Jesus revele para nós o Pai, né? Revele para nós o Pai. É isso que nós temos que fazer, né? Porque o Pai somente será revelado através do Filho, pela sua palavra. Amém? Então vamos nos colocar diante dele em oração. Glorioso Deus, eterno Pai, nós louvamos o teu nome, agradecendo por esse momento. Eu peço, Pai, que essa palavra possa estar no nosso coração, porque o nosso compromisso em conhecer verdadeiramente é com a verdade. Então nós queremos, mova, Pai, no nosso coração, manifeste em nós, o Pai, mostra-nos, cada dia mais mostra-nos, Senhor, as profundezas da tua palavra, para que nós jamais sejamos enganados, sejamos contados entre os pequeninos, entre os que te amam, sejamos contados entre aqueles que entregam tudo e confia plenamente nas suas mãos. Eu abençoo, em nome do Senhor Jesus Cristo, todos os irmãos, todos eles que estão assistindo o vídeo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus.